Ora bem, vamos então começar por estudar o Microsoft Access. O Access é um programa que pertence ao pacote do Microsoft Office, pacote profissional. Nós vamos estudar as principais noções do Access e, nesta fase, vamos aprender a criar tabelas que correspondem às entidades do nosso modelo ER e estabelecer as respectivas relações entre as tabelas. Portanto, em primeiro lugar, o que é uma base de dados? Para que é que serve? Como criar tabelas no Access? Já sabemos que a base de dados serve para armazenar, gerir, manter e consultar os dados no computador. Serve também para nós podermos organizar os dados de forma a evitar redundâncias e, para isso, uma base de dados relacional utiliza a entidade como objeto base, que neste caso do Access corresponde a cada uma das tabelas. Portanto, vamos trabalhar com o nosso DER, que corresponde a uma base de dados relacional, ou seja, existem entidades que se relacionam entre si através de atributos comuns. Vamos criar tabelas com uma organização sob a forma de colunas e de linhas. Cada tabela possui campos ou atributos que correspondem a diferentes colunas numa relação. Os registros, que correspondem aos tuplos, será as várias linhas de uma tabela. O domínio são os valores possíveis para um dado atributo. Relativamente a cada uma das tabelas no Access, o que é que nós podemos fazer? Que operações podemos implementar? Podemos criar tabelas, eliminar tabelas, criar registro de uma tabela, eliminar os registros, atualizar os registros e obter dados. Por exemplo, consultar, eu quero saber quais os empregados que participaram em determinados projetos. Então, para isso vamos começar por criar a nossa primeira base de dados. Temos que abrir o Access e criar uma base de dados vazia. Portanto, acedemos ao Access e escolhemos uma base de dados em branco. Quando escolhemos, a primeira coisa que nós temos que definir é o nome da nossa base de dados. Temos que reparar sempre qual é o caminho, ou seja, onde é que estamos a armazenar a nossa base de dados. A base de dados tem a extensão ACCDB. Eu vou alterar, por exemplo, o nome e vou colocar, vamos seguir um exercício guiado da editora. Okay? Podia escolher onde quero gravar, editora, por exemplo. Está-me a gravar no desktop, eu faço criar. Automaticamente surge a primeira tabela e aqui a possibilidade de introduzir os dados da tabela. Portanto, nós agora no Access vamos ter diferentes objetos. As tabelas, as consultas, os formulários, os relatórios, páginas, macros e módulos. Portanto, as tabelas vão corresponder a cada uma das nossas entidades do diagrama ER. As consultas é quando eu procuro extrair informação de todos os registros que estão armazenados. Os formulários é uma interface para eu poder introduzir dados. Todos nós já preenchemos formulários na internet, por exemplo. Relatórios é onde eu pretendo que a consulta seja impressa em papel, quero tirar listagens. As páginas são páginas web, as macros são codificação para atualizar, para automatizar determinadas operações e os módulos correspondem à programação em VBA. Existem algumas regras na estruturação de uma base de dados. É importante dividir a informação pelo maior número de tabelas. É isso que temos vindo a fazer quando desenhamos o nosso modelo ER. Evitar a redundância e tornar mais eficiente a nossa base de dados. Devemos atribuir campos das tabelas aos tipos de dados, de forma a poupar espaço. Para que é que eu vou criar um campo de texto com 255 caracteres, quando eu sei que, por exemplo, para o nome de um produto eu não vou usar mais de 50 caracteres? Temos também que definir as chaves primárias de cada uma das tabelas. Portanto, também já conhecemos estes conceitos. Não nos podemos esquecer que as chaves primárias não podem ter valores zero, nulos. Depois vamos então definir os nossos tipos de chave. Nós temos no Access a possibilidade de utilizar a numeração automática. A numeração automática é uma forma simples de criar as chaves primárias. Porquê? Porque é um campo que nós não preenchemos e que o Access automaticamente o preenche sem qualquer tipo de repetição. Ou seja, se eu definir o número do artigo como campo-chave, automaticamente ele vai preenchendo o artigo 1,
depois quando eu for preencher o segundo registro vai ser o 2, depois vai ser o 3. É um campo numérico, mas cujo preenchimento é automático. O Access vai introduzindo valores sequenciais. Depois temos uma chave primária simples. Nós já temos vindo a fazer isso no DAR, definir um campo com campo-chave, e a chave composta, quando nós temos uma entidade composta, ou seja, mais do que um campo juntos formam a chave primária. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a vista de estrutura no Access para criar as tabelas. Okay? Portanto, a primeira coisa que temos que definir é o campo e o tipo de dados de cada uma das tabelas. Por exemplo, quando eu defino um tipo de dados, eu estou a definir o tipo de atributos. Neste caso, nós vamos ter sempre duas possibilidades de visualizar as tabelas. Ou em modo de edição ou em modo de visualização de dados. Modo de edição, eu estou a definir os campos e os atributos. Visualização de dados, eu estou a visualizar os registros. Vamos lá então fazer. Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela e estou em modo de visualização de dados, só que a tabela não tem dados. Portanto, eu vou para a vista de estrutura, vou gravar o nome à tabela e vou criar, por exemplo, uma tabela de autores, em que eu defino o primeiro campo com numeração automática e, por exemplo, o nome do autor. Não posso colocar espaços, portanto, o nome do autor vamos definir como um campo do tipo texto. Nós vamos seguindo um exercício guiado que eu vos disponibilizei na plataforma que se chama Editora. E vamos fazer a implementação deste modelo AR, onde nós temos vários autores. Os autores escrevem vários livros, um livro é escrito por vários autores, um livro pertence a uma coleção, um livro tem muitas vendas, uma venda também pode ter muitos livros e temos os diferentes revendedores que procedem às vendas. Portanto, é este diagrama que nós vamos implementar. Se vocês forem vendo no exercício guiado, nós temos agora a necessidade de criar cada uma destas tabelas. Portanto, a primeira tabela de autor, nome, o telefone, contribuinte e código de nacionalidade. Só temos que digitar cada um dos atributos. Nome, depois tínhamos o telefone, contribuinte e nacionalidade. Depois definimos o tipo de dados. Okay? Texto breve ou texto e a código da nacionalidade, que vai ser um campo numérico. Nunca vou poder ter dois campos de numeração automática dentro da mesma tabela. Este campo de código da nacionalidade vai ser o campo-chave numa outra tabela, portanto vai ser uma chave estrangeira. Portanto, se eu aqui tenho a definição base da minha tabela, quando eu executo em vista de visualização de dados, vou gravar a tabela e já posso introduzir o nome. Nome do autor, Ana, telefone, contribuinte, e a nacionalidade vai ser um número. Embora eu esteja aqui a introduzir os dados, é sempre uma boa prática primeiro criar a estrutura das tabelas, efetuar os relacionamentos e só depois introduzir os dados. A partir do momento em que eu crio a informação, eu posso sempre introduzir novos registros, eliminar o registro com o botão direito do rato. Eu introduzi só um autor, mas podia introduzir vários, e o botão direito do rato e posso aceder às propriedades. Portanto, nesta vista de estrutura, é aqui que eu defino os tipos de dados, o nome para cada um dos campos e as propriedades. Vamos reparar que as propriedades que surgem em baixo dependem do tipo de dados. Por exemplo, se eu tiver numeração automática, apresenta estas propriedades do campo, um texto longo apresenta estas propriedades, se for um número, apresenta outras propriedades. Nós, com o tempo, vamos ver cada uma destas propriedades. Para já, vamos começar por analisar os tipos de dados que nós temos disponíveis. Se eu carregar nesta caixa de combinação, chama-se caixa de combinação, eu consigo ver um conjunto de tipos de dados. Nós temos o texto, que é o texto serve para armazenar caracteres, até 255 caracteres. O memo é um texto longo, é uma combinação de texto e números, até 65.000 caracteres aproximadamente. O número,
para os dados numéricos, um byte inteiro do tipo byte, o número inteiro com 2 bytes, o número inteiro longo com 4 bytes, simples com uma vírgula, duplo com vírgula flutuante de 8 bytes, decimal são os fracionários, data e hora, moeda. Portanto, o que nós vamos utilizar mais são os campos de tipo texto, até 255 caracteres, de descrição, quando são campos grandes, escolhemos o memo, o número, com campo numérico, vamos utilizar também o decimal, quando precisamos de introduzir os valores com vírgulas, vamos utilizar o campo data e hora e o campo do tipo moeda. A numeração automática, como já falamos, é um campo numérico, só que não somos nós que introduzimos os dados, mas sim o próprio Access e introduz de forma sequencial. Depois existe também um campo booleano, ou seja, sim ou não, que apenas pode conter 2 valores, ou verdade ou falso. Um campo, um objeto OLE, que possibilita a introdução de objetos criados em programas externos. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma imagem. Vamos imaginar que eu tenho uma ficha de um produto e quero guardar a imagem do produto. E o objeto OLE, onde eu faço a ligação, por exemplo, uma tabela do outro Access, de uma outra ficheira de Access, documentos do Word, folhas de cálculo, etc. E a hiperligação. Temos de ter atenção que quando eu faço o embedding, eu estou a ocupar mais espaço na minha base de dados. Relativamente às propriedades dos campos, ou seja, quando nós selecionamos um tipo de dados, depois temos propriedades específicas. Que propriedades é que nós temos? Nós temos o tamanho do campo, porque eu posso dizer que é um texto e depois defino qual é o tipo de tamanho, qual é o tamanho, se é grande, se é pequeno, exatamente o número de caracteres. As casas decimais, se eu defino como um decimal, eu tenho que identificar quais é que são as casas decimais. Os novos valores permite especificar se um campo tipo numeração automática utiliza números sequenciais, incrementos de 1 ou aleatório. Normalmente nós nem mexemos neste campo e deixamos que sejam números sequenciais de incrementos de 1. A legenda, que permite definir um texto de apresentação para substituir o nome real do campo, ou seja, nós internamente guardamos NR produto, mas queremos que seja apresentado ao utilizador no ecrã número do produto. Então convém preencher a legenda. Portanto, estamos a falar destes campos que estão aqui. A legenda. Neste caso, se eu colocar aqui, em vez de aparecer telefone, posso colocar telefone do autor. É isto que nós vamos visualizar quando introduzimos os dados. O valor pré-definido, eu posso colocar um campo já preenchido e depois as pessoas mudam se tiverem necessidade. Portanto, estamos aqui a falar deste valor pré-definido. Uma regra de validação são os valores possíveis. Por exemplo, eu posso dizer que a idade tem que ser superior a 0 e inferior a 100, ou 110, por exemplo. Um texto de validação é o texto que surge no caso da pessoa introduzir um valor que esteja fora das regras definidas. Okay? Por exemplo, vamos colocar aqui, só para título de exemplo, idade. Idade vou definir como um número. E vou dizer que, por exemplo, a regra de validação tem que ser superior a 0 e inferior, por exemplo, a 100. Então, se eu executar a tabela, tenho que gravar e vou introduzir. Ok, nós ainda não acabamos a tabela e por isso está a dar estes erros. António, vamos só fazer aqui uns testes. Os campos não são de preenchimento obrigatório. E vou colocar aqui a idade no de cima é 0. Reparem que eu coloquei 0. Se eu colocar menos 1, ele dá aqui 1 ou mais valores são proibidos na relação, portanto tem que ser entre 0 e 100. E eu vou colocar aqui a idade, por exemplo, 40. E vou preencher o de cima com 30. Ele já não dá erro. No entanto, eu vou outra vez à vista de estrutura e vou escrever aqui um texto para apresentar ao utilizador o texto que eu escrevi, não um texto automático gerado pelo Access. A idade deve ser medida entre 0 e 100.
se eu colocar outra vez, vista de folha de dados, ok? Eu agora vou introduzir aqui um valor de 0 e não pode. Ele diz, a idade deve ser compreendida entre 0 e 100. Okay? São formas de validar os dados das tabelas. Indexado é permitir a pesquisa. Por exemplo, normalmente ele pesquisa sempre pelo campo-chave, mas eu posso pedir para ele pesquisar por outro valor, por outro campo. Necessário, dizer se o campo é obrigatório ou não. Como viram, eu preenchi, por exemplo, a tabela sem o contribuinte do segundo autor. Permitir o comprimento zero, permite ou não a existência de sequências de textos nulos. Depois vamos utilizar também as máscaras de introdução, ou seja, se nós formos a ver no nosso, por exemplo, autor, eu tenho os dados que vão aparecendo aqui, vai depender do tipo de dados, as propriedades. Portanto, se eu tiver uma máscara de introdução, é a forma como eu vou garantir que todos os registros obedecem àquela formatação. Ou seja, se eu colocar o 0 corresponde a ter um dígito, o 9 é um dígito, mas é opcional, o L é uma letra maiúscula, o interrogação é uma letra maiúscula, mas é opcional, e, por exemplo, se eu tiver uma máscara de 9 dígitos obrigatórios para o telefone, eu dizia que era 00000. Por exemplo, ora vamos ver, se eu tiver aqui o telefone, uma máscara de introdução, se eu tiver aqui 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já vimos que o 9 é a entrada opcional de um dígito, ok? Significa que vai ser dígitos, ok? No telefone, ele aparece logo ali para preencher, os espaços para preencher. E introduz aqui um valor qualquer. Se eu disser assim, não, são 9 dígitos obrigatórios, não são opcionais. Em vez de 9, eu escrevo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significa que eu vou executar a tabela e agora vou introduzir aqui, vou apagar este. Vou tentar passar para o de baixo. E agora aqui, ele obriga-me. Se eu quiser, estou a carregar nas letras, não consigo. E é obrigatório introduzir 9 dígitos. Eu não introduzi e ele diz que o valor não é apropriado para esta máscara, porque é obrigatório. Por isso é que tem 0 novos. Okay? Na formatação, nós temos já formatações pré-definidas. Ou seja, se eu posso colocar, por exemplo, aqui uma data, data e hora, e eu tenho possibilidade de escolher formatações pré-definidas. Tipos de datas, por exemplo. Posso escolher este tipo de datas, okay? Por extenso. Nós podemos utilizar o assistente de pesquisas para facilmente recorrermos a valores que já existem noutras tabelas. Okay? Vamos ver isto depois com mais cuidado, mas isto quando nós tivermos mais do que uma tabela. Neste momento, o que eu vos vou pedir é para criarem um modelo DR, ou seja, vamos, aqui está um exercício guiado, portanto aqui as tabelas, os tipos de dados, vou-vos pedir para fazerem isto. Vamos criar cada uma destas tabelas com estes tipos de dados só, não pensem neste momento nas propriedades de cada um destes tipos de dados e só colocar os tipos de dados, ou seja, vamos nos preocupar com os tipos de dados, não com as propriedades do campo, só com os tipos de dados, criar este conjunto de tipos de dados e definir as chaves. Como é que eu defino uma chave? Neste caso, como era uma chave automática, ele definiu automaticamente, mas eu posso trocar. Eu podia carregar no botão chave primária e ele seleciona o campo-chave. Se eu precisar de 2 campos-chave, eu tenho que selecionar os 2 e carregar em chave, ele seleciona os 2. Portanto, nesta fase o que eu vou pedir é só que criem esta estrutura. Ora bem, então, nesta fase, eu penso que vocês já devem ter todas estas tabelas criadas. Por exemplo, a tabela de autores, se formos ver a vista de estrutura, eu tenho o código do autor, numeração temática, o telefone, código, etc. Tem aqui todos os campos. Se vocês se
quiserem apagar um que se enganaram, podem eliminar a linha, ou podem inserir linha se quiserem um campo entre estes atributos. Portanto, criaram todas estas tabelas. Okay? Não é preciso ainda introduzir os dados. Por acaso aqui eu já tenho os dados, mas não é necessário introduzir já todos os dados. Aliás, pode correr mais erros. Portanto, eu agora vou fechar. É importante fechar todas as tabelas. Para agora, então, nós já criamos as tabelas, definimos quais é que eram os atributos e os tipos de dados e agora vamos fazer, por fim, o relacionamento, para conseguirmos visualizar o nosso modelo AR. Temos que aceder ao separador Ferramenta de Dados e Relações. A janela está vazia e eu vou mostrar tabelas. Aqui estão as minhas tabelas todas, eu seleciono as tabelas todas e adicionar. E agora vamos fazer o relacionamento que já estamos habituados. Por exemplo, eu aqui já tenho um que não devia, mas eu vou selecionar e apagá-lo. Ok, cancelar. Oi. Desculpem, eu tenho que selecionar qual foi a tabela que eu tirei, foi de autores. Posso ir sempre buscar. Vou já. Ok. Apago a tabela, é selecionando esta linha e fazendo delete. Apagar a linha. Ok? Então, temos um autor. Posso carregar no título e arrastar. Um autor escreve vários livros e um livro é escrito de vários autores. Por isso é que temos esta tabela de ligação. Como é que nós relacionamos? ISBN, carrego e arrasto para em cima de ISBN da tabela livros e depois tenho que impor a integridade referencial. Recordam-se que a integridade referencial é garantir a qualidade dos dados. Ao nível da atualização, ou seja, se eu atualizar o ISBN num lado, também tenho que atualizar o outro, porque senão ficam referências diferentes, ou a nível da eliminação. Se eu eliminar um livro, também tenho que eliminar na tabela de ligação. Okay? E fazemos uma ligação de 1 para muitos. Criar. Cá está, 1 para muitos. A tabela de ligação, que é este autor-livro, é que tem os M's. Neste caso, tem aquele sinal de infinito. E o processo repete-se agora para autor, código do autor. Depois habituamos a fazer tic, tic, tic. Ok. E vamos fazer para o resto. O livro pertence a uma coleção, código de coleção com código de coleção, de entidade de coleção. E vamos fazer o mesmo. Ok. Depois podem organizar a casa como quiserem. O livro tem vendas, portanto é melhor colocar este aqui. O ISBN igual àquele ISBN. Impor a integridade referencial. Ok. E os livros têm vendas e quem os vende são os revendedores. Código do revendedor para a venda, livro venda, revendedor, código da nacionalidade com a tabela de autores. Ok? E eu acho que me falta uma tabela. Falta a tabela de vendas, portanto mostrar. Tabela de venda, adicionar. Estava a sentir falta da tabela de venda. Portanto, a tabela de venda está aqui. E este número da venda relaciono com o número da venda. Impor a integridade referencial. E agora, para relacionar com... Até fica melhor deste lado. Para não ser as linhas todas umas em cima das outras. Código do revendedor para código do revendedor. Muito bem. Temos o nosso... pus aqui com a data. Atenção, código do revendedor com código do revendedor. Eu também posso alterar aqui diretamente se eu por acaso com o rato me enganei no campo. Ok? Temos o nosso conjunto, as nossas entidades. Podemos fechar, que fica gravado automaticamente. Ele pergunta e está sempre gravado. E agora vamos aceder à tabela de cada uma destas tabelas, autores, por exemplo, e vamos introduzir dados. Vamos introduzir dados e eu vou... Este fecheiro está disponível no Moodle. Vocês a partir de agora pegam neste só para não ter que estar a introduzir todos estes dados. O meu conselho é introduzam 4 ou 5 para sentirem as dificuldades, porque, por exemplo, se eu introduzir aqui um código de nacionalidade que não existe, ele vai dizer que não existe. Como é que nós fazemos o código da nacionalidade aparecer com uma caixa de combinação? Eu no código da nacionalidade, eu tenho dito que é um número. Um número de quê? Um número que vai ter que estar na entidade nacionalidade. Quantas nacionalidades? Eu tenho 3. Eu não posso introduzir uma nacionalidade 4, 5 na tabela de autores, porque não existe. Porque elas estão ligadas. Então, a maneira mais fácil é eu na entidade tabela de autores, na vista de estrutura, no código de nacionalidade, muito bem, é um número,
tenho que aceder ao separador pesquisa e vou escolher aqui uma caixa de combinação, porque por norma temos caixa de texto, escolhemos uma caixa de combinação e os dados que vão ser apresentados nessa caixa de combinação estão numa tabela. Qual é a tabela? Tabela de nacionalidades. A coluna que os une é a primeira, ou seja, o código da nacionalidade é o primeiro campo na tabela de nacionalidades. Quantas colunas é que nós temos? Queremos apresentar 2. Por isso é que, quando eu executo, eu vejo 2 que eu quero apresentar. São 2 colunas que eu quero apresentar. São 2 colunas da tabela nacionalidade. Mas o campo comum é o primeiro. Por isso é que nós aqui dissemos que o campo comum, coluna vinculada, é o primeiro e o número de colunas que eu quero apresentar são 2. Depois aqui podem experimentar outras propriedades, não são tão importantes como tamanho, a visualização. Reparem que a primeira coluna é mais pequenina, comparando com a segunda. A dimensão desta, a largura é mais pequenina comparando com a segunda. Depois são outros campos que já são acessórios, mas que podem experimentar. Portanto, nesta primeira sessão acabamos por aqui. Peço que preencham a base de dados com 4 ou 5 registros, depois não percam tempo com isto, vão aceder ao Moodle e façam o download deste ficheiro já com a informação para que possamos dar continuidade aos trabalhos e posteriormente fazer consultas sobre estes dados introduzidos.